queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar do concretismo. Esse é um tema muito importante, um tema até bem bacana da gente conversar, da gente estudar, porque ele é bem inusitado, bem criativo. Tá? Bom, nós estamos no século XX, no modernismo, tá certo? Na terceira geração. A terceira geração, que começa a partir de 45, em 1950 e 60, esse período específico aí, vai surgir um movimento experimentalista, muito fruto das tensões sociais aqui no Brasil, chamado concretismo. O concretismo é um nome criado até pelo Augusto de Campos, que é um dos poetas que encabeçou a teoria da poesia concreta. A poesia concreta no Brasil tem uma importância muito grande, influenciou inclusive outros países que estudam a questão do concretismo muito em função do que se teorizou aqui no Brasil. Obviamente que eles têm uma influência clara de uma das vanguardas do século XX, que é o cubismo, né? E alguns escritores como Apollinaire na França, que trabalharam o cubismo na literatura, e no Brasil ele ganha essa nomenclatura, o concretismo. Bom, vamos às características do concretismo, tá certo? Então, se aparecer na tua prova, fica ligado. A primeira coisa, claro, a teoria que eles escreveram, um livro bem bacana, com todos os escritos que foram estruturados em forma de manifesto, de 1950 até 1960. E as principais características são a desintegração do verso, ou seja, o verso não tem mais aquele sentido tradicional, da esquerda para a direita no papel ocidental. Não, vai haver uma apropriação dos espaços em branco no papel sobre um aspecto inusitado, que é o rompimento com a sintaxe tradicional. Ou seja, você não tem mais um verso com sujeito, predicado. As palavras se espalham no papel numa proposta experimentalista e, por que não, revolucionária, tá certo? E um bom poema concreto, você precisa ter 3 aspectos fundamentais. O aspecto visual, tá certo? E esse aspecto visual traz muita influência das questões gráficas oriundas, muitas vezes, da publicidade, né? Então a publicidade e o concretismo, eles têm, um se valeu do outro, claro, a publicidade muito mais do concretismo, tá certo? Então o aspecto gráfico da palavra no papel é muito pensado, então as questões da fonte utilizada, a maneira com que ela se coloca no papel. O aspecto fonético é muito importante, então você vai perceber que os poetas vão brincar com o som das palavras, vão brincar, é muito legal você ler o poema concreto, ele faz sentido com a questão sonora, e a questão verbal, você vai perceber que os aspectos ligados à linguagem colocada, né, a brincadeira num aspecto muito interessante, que é o signo e o significante, ou seja, o signo seria o aspecto concreto, porém o significante uma abstração. Essa inversão da lógica traz para entendimento de uma coisa concreta um valor de abstração. Isso torna, claro, a leitura não é uma leitura clara, objetiva, você precisa ter essa lógica de abstrair e, obviamente, entender a poesia concreta como fruto de uma literatura, de uma estética específica de um dado período. Tá? Então, não vai com aquele olhar buscando a obviedade, porque ela vai ter sempre um pressuposto de abstração. Então, com essas características, você vai perceber que você consegue, então, interpretar melhor os poemas. Vale dizer que da poesia concreta surgiram outras 2 tendências, que é a poesia praxis. A poesia praxis, ela é um pouco menos radical nesse sentido. Você vai perceber que ela brinca assim, ela não quer colocar a palavra de maneira passiva no papel, então ela tem sempre uma função, uma brincadeira, uma questão de sonoridade colocada, mas ela é menos radical do que a exploração concreta. E além da tendência da poesia praxis dentro aí do concretismo, nós vamos ter o poema código. O poema código já é proporcionalmente inverso à poesia praxis. Ele traz um radicalismo, né? Um radicalismo no sentido de que a poesia passa a ter um status estético tão aflorado que às vezes há uma substituição da palavra, né, da letra, por signos geométricos, por exemplo, triângulos, círculos, que é, na verdade, uma coisa que funciona especificamente nesse período, nessa época, é interessante você ter essa atenção. Tá? Para exemplificar, eu trouxe um poema que é muito conhecido, que tem esse aspecto fonético, visual, de desintegração do verso, ou seja, você tem uma única palavra funcionando aí como uma perspectiva interessante, que é esse poema chamado, colocado aí falando sobre a velocidade. Olha a leitura dele, como é que ela é curiosa. Véu,
velo, veloz, veloci, velocidade, velocidade. Bom, você percebe que é legal que se leia, né? Tem essa questão sonora do barulho, né? Como se fosse um carro em velocidade, um motor, né? Que é essa aliteração, ou seja, a repetição consonantal do V. E no fim das contas, a temática ela tem muito a ver com a temática abordada no século XX. O século XX é veloz, transformador, os homens vivem essa transformação, os processos de urbanização, né? Colocados aí e vão aparecer tematizados com uma única palavra que passa a representar essa desintegração do verso, ou seja, o verso desintegrado representado por uma única palavra. Então acho que é um poema que dá muita, exemplifica muito bem aquilo que a gente quer dizer, entre outros tantos que você pode procurar por aí, né? Ferreira Goulart, nada vale, quem não tem nada no vale, né? Beba Coca-Cola, babicola, beba coca, babicola, caco, cola, cloaca, né? A palavra luxo formada por lixo. Então você tem tantos outros poemas que vão fazer, a gente chama de brincadeira, mas tecnicamente é um experimentalismo estético da poesia concreta aí da década de 50. Então não esquecer dos irmãos Campos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos e Décio Pinhatari, os três que escreveram a teoria da poesia concreta, tá certo? Então espero que com essas dicas você mande bem todas as questões que aparecerem aí o concretismo, tá certo? Então até a próxima!